Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos o episódio 3 da segunda temporada com os relatos do coveiro aqui de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. Esses são mais relatos que eu presenciei na minha carreira de coveiro e sepultador no Cemitério Saudade, aqui em Limeira, e trago aqui para o canal essas histórias. Próximo ao Cemitério Saudade, não há casas que fazem divisa de muro com o cemitério, apenas casas que são do outro lado da rua. Esse relato aconteceu nos anos 80. Uma senhora que era vizinha lá do Cemitério Saudade foi no cemitério. Ela chegou muito brava, acompanhada do seu esposo. Segundo o que ela partilhou conosco, em certo horário, por volta de umas 3 horas da tarde, alguém de dentro do Cemitério Saudade jogava pedras que caíam em cima do telhado da casa dela e que faziam um barulho que perturbavam o seu bebê. Ela conversou conosco, os coveiros, e com os funcionários do cemitério. Ela tentou tirar de algum de nós alguma informação de quem poderia estar fazendo aquilo. Quando ela veio falar comigo, eu garanti, éramos pessoas que tínhamos respeito pelo próximo, e que lá dentro do cemitério, se algum profissional fizesse isso, ela poderia ter certeza que os outros funcionários iriam entregá-lo, pois aquilo era muito grave, desrespeitando a família e principalmente o bebê, que estava descansando. 3 dias depois que essa mulher foi no cemitério, ela voltou novamente acompanhada do seu marido, ainda mais histérica, gritando, ofendendo e desferindo palavrões para nós, os funcionários. Ela dizia que ela daria um jeito de terminar e que se ela pegasse a pessoa que estava fazendo aquilo, a pessoa iria pagar. O marido dela apenas ficava em silêncio. Ele ficava olhando enquanto a sua esposa fazia aquilo, nos acusando. Ela foi procurar a administração do cemitério e, sem sucesso, ela foi na prefeitura de Limeira e fez reclamações. A partir daquele dia, você via aquela mulher entrando dentro do cemitério. Ela chegava de repente e ficava analisando, vendo se alguém jogava pedras em cima da sua casa. Só que ela não pegava ninguém fazendo isso. O que impressionava e a deixava ainda mais irritada era que quando ela ia no cemitério e ficava observando, no horário das 3 horas que era comum que as pedras caíssem sobre o seu telhado, naquele dia não acontecia nada. Só que no outro dia, se ela não visitava o cemitério, aquelas pedras começavam a cair e o seu bebê acordava chorando e assustado. Depois de uns dias, foi feita uma reunião com os funcionários do cemitério, pois essa mulher havia ido procurar a polícia, dizendo que alguém estava tentando machucar ela e a sua família com pedradas. Ela chegou a fazer um registro na delegacia. Os policiais, por dias, iam no cemitério tentando ver se alguém praticava aqueles atos. E nada. Ninguém era descoberto. Dias foram se passando. As pedradas continuavam. Até que uma certa vez, essa mulher chegou no cemitério chorando. Ela nos procurou e quando começou a falar, ela quase desmaiou. Ela contou que naquele dia anterior, nenhuma pedra caiu sobre o seu telhado. Só que durante a madrugada, ela ouviu quando uma pedra foi arremessada sobre o telhado da casa dela. Então o seu marido colocou uma escada na frente da sua casa e ficou olhando lá para dentro do cemitério. Ele viu ao longe o vigia noturno, que estava na frente do portão. Não poderia ser o vigia. E então começaram aquelas pedradas, pedras que eram arremessadas em cima do telhado, só que com muita força. O marido dela ficava olhando e não conseguia identificar de onde vinham as pedras, até que uma das pedras acertou seu rosto. Ele desceu rapidamente da escada com o rosto machucado. Foi até ela e ela se desesperou. Eles chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, as pedras começaram a cair até na frente da casa, acertando a viatura de polícia. Os policiais ficaram bravos e irritados e entraram lá dentro do cemitério. Abordaram o vigia e pediram para que ele os levasse até o local. Só que o que impressionou
era que as pedras vinham da direção do cemitério, mas você não via ninguém arremessando as pedras. Parecia até que as pedras se teletransportavam. Logo de manhã, quando chegamos, a viatura de polícia ainda estava lá, e eu realmente vi a marca da pedra que atingiu o para-brisa e trincou o vidro da viatura. Aquela família se mudou do local já no outro dia, e a partir dali, as pessoas que alugavam a casa presenciavam esses fenômenos sobrenaturais. Nós não sabemos até hoje dizer por que aquela casa era vítima de pedradas. Se fosse a família, teria terminado quando eles se mudaram, mas quando alguém alugava o local, continuava. Lá no local hoje é um estacionamento e não há residências, mas quem presenciou disse que foi uma coisa de outro mundo. Havia uma senhora que morava na rua atrás do cemitério, ao lado do asilo, que ainda continua no mesmo local. Ela sempre que podia ia lá no cemitério, fazia orações no cruzeiro, caminhava entre as ruas do cemitério. Ela sempre levava uma garrafa de chá. Sempre que eu a via, eu não sentia nada negativo naquela senhora. Eu percebia que ela gostava muito de mexer nas flores que tinha lá no cemitério. Ela sempre estava arrumando os vasos, limpando. Ela pegava um balde, pegava água na torneira e limpava alguns túmulos. Só que essa senhora parou de frequentar o cemitério do nada. Nós até ficamos preocupados. E quando vimos a neta dela, que sempre ia visitá-la, passava a noite com ela, então ela nos contou a história. A minha avó está morando na casa da minha mãe. Eu só voltei na casa dela para buscar algumas coisas. A minha avó frequentava o cemitério, gostava muito de túmulos. Ela ama todo tipo de planta, ela tem paixão por flores. Ela, na inocência, quando vinha aqui no cemitério e vinha algum vaso bonito, ela sempre pegava uma muda, uma rosa, colocava dentro de um copo. Com as mudas, ela ia cultivando um jardim dentro do quintal da casa dela. Só que coisas começaram a acontecer com a minha avó. Quando eu ia dormir na casa dela, ela me contava que ela não dormia direito há dias, que ela ouvia do outro lado da porta, que dava acesso ao quintal, como se várias pessoas ficassem conversando durante a noite. Ela estava tão assustada, mas tão assustada, que ela até pediu para que eu procurasse o padre. Então decidi dormir no mesmo quarto que ela. Quando ela falava que estava ouvindo as vozes, eu colocava meu ouvido na porta e não ouvia nada, somente os barulhos da noite. Eu até comentava com a minha família que a minha avó já não estava bem de saúde, pois ela estava imaginando coisas. Só que eu também presenciei algo. Eu realmente não ouvia nada. Só que certa vez eu fui beber água durante a madrugada. Me levantei e fui até a cozinha. Quando eu fui até o filtro e enchi um copo com água, quando eu fui dar o primeiro gole de água, eu olhei pela janela da cozinha, que tinha visão para o quintal, lá no jardim. Eu vi como se fosse 4 ou 5 pessoas paradas lá no escuro. Aquelas pessoas estavam ali, imóveis. Eu senti um medo tão grande, um arrepio tão grande no meu corpo todo. Eu deixei o copo cair no chão e saí gritando, pedindo ajuda para minha avó. Como na casa da minha avó não tem telefone, nós ficamos ali até de manhã. Ela ouvindo aquelas vozes no quintal e eu lembrando daqueles vultos lá no jardim. De manhã eu chamei a polícia. A polícia veio, entrou dentro do quintal, averiguaram e disseram que não haviam passos e nenhum vestígio que alguém havia andado no jardim, pois senão o jardim estaria todo pisoteado. Foi então que eu conversei com a minha mãe e decidimos que a minha avó deveria morar na casa da minha mãe. Assim a minha mãe também poderia me ajudar a cuidar da minha avó. Eu pedi para que ela desse um abraço na avó dela e dissesse à avó que eu iria orar por ela e por todos da família. Aquela senhora nunca mais voltou a morar naquela casa, pois pouco tempo depois ela faleceu. Eu mesmo fiz o sepultamento dela lá no cemitério Saudade. E depois disso não parou só por aí. O neto dela, mais novo, foi morar com a sua esposa nessa residência.
E eles sempre contavam para nós do cemitério que sempre ouviam, vez ou outra, coisas no quintal. Isso permaneceu por muitos anos, até que o local foi vendido, a casa foi derrubada e foi construída uma loja. Depois dessa loja, lá no local, foram vários comércios diferentes. E sempre algum funcionário contava que coisas estranhas aconteciam dentro daquele local. Ela montou um jardim com flores do cemitério. E aquilo é um presente de algum familiar para um ente querido ou para uma pessoa que às vezes está precisando de oração. Quando você leva aquilo para casa, você pode estar abrindo a porta da sua casa para algo sobrenatural. Havia um senhor que era vizinho do cemitério e tinha por volta de uns 60 anos. Esse fato aconteceu já nos anos 90. Ele sempre frequentava o cemitério. Todo velório que tinha, esse homem estava lá. Ele conhecendo a pessoa velada ou não. Ele sempre prestava as homenagens aos familiares e ficava até o cortejo. E bem nessa época, foi uma época que diminuiu muito os sepultamentos no cemitério Saudade, pois já estava quase tudo sendo passado para o cemitério Parque. E a maioria das pessoas que eram sepultadas no local eram de famílias que tinham propriedade de túmulos e jazigos lá no cemitério Saudade. Só que esse senhor era uma coisa em que todos já estavam reparando. Foi então que eu fui conversar com ele, perguntando se estava tudo bem. Ele dizia que se sentia bem acompanhando os velórios e depois o cortejo. Ele se sentia em paz de deixar uma palavra de conforto para a família do falecido, que algumas pessoas começaram a pedir para que ele fosse retirado, pois ele ficava próximo do caixão, ficava observando tudo o que acontecia durante o velório. E nos velórios são realizados vários tipos de despedidas, pois cada um tem sua religião. E algumas vezes ele ficava se intrometendo, corrigindo quem estava dando uma palavra de apoio para a família. Ele se intrometia na cara dura. Então, quando nós víamos que ele entrava no cemitério, nós já o barrávamos e dizíamos que ele estava proibido de entrar no local. Ele sempre dava um jeito de sair e depois voltar. E nem que ele acompanhasse de longe o sepultamento, mas ele entrava no cemitério. Ele chegou até a pular o muro do cemitério certa vez para acompanhar o sepultamento de um homem. Quando as pessoas perguntaram o porquê, ele disse que era um grande amigo dele. Só que depois se descobriu que ele nem conhecia e mal sabia o nome da pessoa. Só que esse homem sumiu do nada. Ele parou de aparecer no cemitério. Até pensamos que ele havia se mudado da casa onde ele morava no bairro. Mas um dos coveiros disse que sempre que chegava de ônibus para trabalhar, via que ele estava sentado na praça, do outro lado da rua do cemitério, mas ele não entrava mais no cemitério. Só que uma certa vez, quando eu estava saindo do cemitério, pois eu iria almoçar na minha casa, eu encontrei com ele. Eu fui até ele, desejei uma boa tarde e perguntei: por que o senhor está sumido? Aconteceu alguma coisa? Esse homem ficou parado por alguns segundos, abaixou a cabeça e começou a falar: eu não piso mais o meu pé dentro de cemitério nenhum, e muito menos entro em velório. Eu sempre amei ir nos velórios e despedir das pessoas, até as pessoas que eu não conhecia. Até que certa vez estava sendo velada uma senhora. Era uma senhora idosa. Eu não a conhecia, nem sabia onde ela morava, e se é que ela morava aqui em Limeira. Então eu fiquei acompanhando o velório. Foi uma despedida muito triste da família. Eu fiquei com pena do viúvo, que ficou sentado em uma cadeira, triste e chorando. Acompanhei o cortejo. Eu fui embora para minha casa naquela tarde. Só que eu comecei a sentir um cansaço. Parecia que eu iria desmaiar se eu não deitasse. Então eu me deitei aqui no sofá de casa e apaguei. Quando eu acordei, já era de madrugada, e levantei e fui para o quarto. E nessa semana, a minha esposa não estava em casa. Estava de viagem, visitando a minha sogra que mora no interior do Paraná. Eu sentia os dedos das minhas mãos
e dos meus pés gelados. Eu me deitei na cama. Eu estava com muito sono, mas eu não conseguia dormir. No meu quarto não tem porta. É apenas uma cortina que eu coloquei para que quem passe e vá ao banheiro não olhe para dentro do quarto. Eu vi uma silhueta que estava atrás da cortina. Dava para ver, pois eu havia deixado a luz da sala acesa, então iluminava um pouco o corredor. Foi então que eu fui ficando assustado, pois aquela silhueta começava a se aproximar mais e mais perto da cortina do quarto. Só que algo assustador aconteceu. Aquela silhueta atravessou a cortina do quarto. E eu vi algo que eu não vou esquecer. Era aquela mulher que estava sendo sepultada naquela tarde anterior. Eu tenho certeza que era ela. Ela ficou ali me encarando, com um olhar de tristeza. Então eu comecei a orar a Deus pedindo para que ela fosse embora. Ela ficou por alguns minutos e sumiu. Eu não sabia o que eu fazia, de tanto medo que eu fiquei naquela madrugada. Eu orei para Deus, pedindo perdão, pois era uma coisa que eu estava fascinado e viciado em frequentar os velórios. Eu estava de alguma forma invadindo e atrapalhando a despedida dos familiares para os falecidos. E talvez aquela mulher tenha me seguido para me dar uma lição. Eu não entro mais no cemitério. Depois de algum tempo, eu fiquei sabendo que ele vendeu a casa e se mudou do bairro. Eu não tive mais notícias dele e nunca mais o vi. Fica aí a lição de que às vezes você pode morar apenas perto do cemitério. Nem sempre é alguma pessoa viva que pode estar praticando aquele ato, então é bom não levantar falso testemunho, pois o mundo espiritual tem as suas regras. Quanto ao velório, é um momento da despedida dos familiares e amigos. Até hoje as pessoas têm o costume de ir aos velórios e conferir quem está dentro do caixão. Mas muito cuidado, pois você pode ser acompanhado por alguém. Muito obrigado, Feliciano, por compartilhar mais uma vez em sua voz histórias que eu enviei para você. Abraços a você, a sua família e a todos os inscritos aqui do canal. Comentem, pois eu estarei lendo todos os comentários de vocês. Deus abençoe a todos, paz e luz. Muito obrigado, seu Sebastião, por ter compartilhado mais esse relato conosco aqui no canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, comentando, e vocês também que estão chegando hoje aqui. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês, seus amigos e suas famílias. Muito obrigado, uma ótima semana, até o próximo vídeo.